Olá, humanos! Sejam bem-vindos a mais um bate-papo aqui no Mindset Update. Hoje com uma pessoa que, de novo, vou dizer que é uma pessoa especial, mas essa é especial para isso aqui, porque foi ela que deu a ideia da gente fazer essa conversa. Foi uma conversa com ela, que aí ela falando, e pá, não, porque para ir para o Mindset Update, você pode isso, você pode aquilo, porque eu acho assim, eu acho assado. Aí você devia entrevistar alguém. Aí eu parei, olhei e falei, acho que você devia me entrevistar. Eu já falei, exatamente. Então, essa série de entrevistas começou por causa dessa moça, a Natália Anjos. Seja muito bem-vinda. Obrigada, muito obrigada. A Natália é a pessoa que eu conheço que, casada, nunca se referiu ao marido como o meu marido. Ela se referia a ele como o pai do meu filho. Ok? O que causava muitas controvérsias. E é uma pessoa que nunca fez uma coisa só. Ela já chegou a conectar 9 áreas de trabalho diferentes ao mesmo tempo em apenas um ano. Você imagina que ela não trabalhou só um ano da vida, né? Trabalhou vários. Então, muitas coisas. E aí, o que é Boa. essa cabeça que conecta tantas coisas ao mesmo tempo e que tem uma forma de ver a vida tão diferente a ponto de se referir ao seu marido apenas como o pai do meu filho, né? Que fazia as pessoas questionarem, tá, mas vocês não são separados, vocês estão juntos. Né? Então, como que essa Sim. pessoa que tem uma cabeça e uma maneira de enxergar que já é tão diferente, em algum momento olhou e viu que precisava dar também um update na sua maneira de pensar? Boa, vamos lá. Muito feliz de estar aqui. Bom, vou começar explicando o que eu falava ao pai do meu filho. É super interessante isso, né? Porque eu tinha uma dificuldade mesmo, assim, de falar meu marido, né? Eu sempre tive dificuldade com essas convenções, né? E na minha cabeça, falar pai do meu filho era uma coisa eterna, né? Porque esse posto não poderia ser substituído, não poderia ser mudado pelo meu querer, né? Então eu estava colocando, na verdade, ele no principal posto ali na minha vida, né? Pai do meu filho, né? Ai, gente, marido pode ser esse, né? Tipo, namorado pode ser esse, pai não dá para ser, né? Então, era muito por isso, assim. E aí, como você falou, eu sempre tive esse olhar, assim, para a vida, muito pensando como é que as coisas podem ser diferentes. Por que as coisas são como são? E, e como é que elas poderiam ser diferentes, assim. Então, acho que essa conexão entre várias áreas de trabalho e de interesses, de atuação, se deu muito por conta disso, né? De ir buscando raiz das coisas e aí me conectar com outra área, porque uma coisa nunca é só uma coisa, né? Mas, ao mesmo tempo, isso pode virar também um hábito, isso vira uma zona de conforto, fazer muitas coisas ao mesmo tempo. A dificuldade é fazer uma coisa. Quando eu tenho só uma coisa para fazer, não posso fazer, não consigo fazer. Quando eu tenho só um trabalho, quando eu tenho que me dedicar a isso, né? Só consigo agir e quando eu tenho muita coisa e quando não tenho. Então, acho que foi quando me dei conta disso, e também quando eu me dei conta de que eu sou um corpo finito, né? Que eu tenho, que eu me canso, que a idade vai chegando, a gente não tem o mesmo ritmo, e que aí puxa, será que eu vou fazer todas essas coisas sempre, né? Será que eu não posso focar? Então, foi nesse momento que eu precisei dar um update aí no mindset, e dar um refresh mesmo, né? Peraí, deixa eu ver como é que eu penso, por que eu organizo as coisas desse jeito, como é que eu posso organizar de outro jeito, né? Acho que foi nesse ponto. E como é que foi isso? Como que isso se deu? Bom, eu sempre tive imersa assim, em muita coisa, né? Então, pensando nesse ano, por exemplo, que eu trabalhei com até 9 coisas diferentes, assim, sempre tive muitas abas abertas. Gosto disso, né? Mas isso gera um cansaço, né? Físico, emocional e mental mesmo, né? Então, o que te fez
perceber que você precisava mudar foi o corpo e não a mente? Foi, eu acho que os dois, assim, acho que de uma Tá. forma meio que integrada. Não foi só o E corpo que não sinalizou foi só um que... corpo. Tá. Foi uma coisa bem integrada mesmo, assim, porque teve até um episódio, assim mesmo, que foi um trabalho que eu peguei. Eu sempre pegava trabalhos nas minhas férias. Eu não tinha férias. Minhas férias eram, vou fazer um O trabalho em uma frila. outra área. Vou ser Férias, frila. F de frila. F de frila, exato, era isso. E aí eu peguei um trabalho no final do ano, no Natal e Réveillon, para fazer uma virada de ano, uma festa de virada de ano, em Sambate. Então era um trabalho internacional, e aí com, enfim, um monte de gente famosa, uma coisa toda, tal. E só que o que acontece? Trabalhar com... Aí tem duas coisas, né? Fazer a produção do evento internacional, para mim estava ok, já tinha feito em vários países, não só em um. Então, para mim estava super, ok, aqui estou transitando no conhecido, né? Mas eu ia produzir várias festas e noturnas. Então eu tinha uma agenda para cumprir durante o dia, né, de produção e tal, de algumas atividades, dos convidados estavam lá, tá? E tinha a agenda noturna. Ou seja, nesse momento o meu corpo ficou, porque eu trabalhava do dia inteiro e à noite eu também trabalhava, né? Eu acho que quem trabalha com festa, com balada e tal, vive muito isso, né? Essa meio que você troca, assim, parece que tem que estar mais ativo à noite. Só que a questão é que esse job eu também estava muito ativa durante o dia. Então, eu fiquei numa rotina, assim, muito frenética por muitos dias e lidando com uma equipe que eu não estava acostumada e que eu não concordava, assim, com muitas das coisas, de como eram conduzidas e tal. E então eram muitos embates sempre. Então eu tive um estresse físico por conta dessa jornada aí e um estresse mental por conta desses conflitos e tal. E aí teve um momento, assim, um momento meu de descanso, que eu olhei para tudo, assim, e aí num lugar paradisíaco, né, tipo, um lugar maravilhoso, Sambate é, sem dúvida, o lugar mais lindo que eu já vi, assim, e que eu falei, nossa, eu não quero isso. O que eu tô fazendo? Sabe assim, o que eu tô fazendo? Oi? Foi o que eu tô aqui? Ai, sabe? E aí isso aconteceu também nesse período de fim de ano, que já é um período que a gente fica mais propenso a rever a vida, a fazer um balanço do ano, da vida, e pensar como vai viver daqui para frente e tal. E foi muito interessante também, porque foi nesse job, nesse período, assim, que eu nunca quis ter filho, nunca quis, não queria, estava tudo super ok, assim. Nesse momento de reflexão, nessa virada do ano, eu tive ai, pera, eu preciso mudar tudo, acho que eu quero ter um filho. Eu não pensava em casar, pensava em ter filho sem casar mesmo. Mas eu pensava, tipo, ai, acho que, sabe, foi um momento de bem, nossa, eu preciso mudar, assim, meu jeito de levar a vida, preciso mudar meu jeito de pensar, preciso dar um update total, assim. E é Foi louco nessa isso, né? virada. Bem quando tá no lugar incrível, fazendo um evento incrível, com gente incrível, não sei o que você olha e fala, ops, não era Sim, isso. Você não é tinha, nossa, não. você tinha comentado quando a gente estava conversando e que você deu várias ideias, sempre dá ideias muito boas, de como você percebe a diferença, isso me marcou muito na tua fala aquele dia, como você percebe a diferença das pessoas que param para observar e se melhorar, e as pessoas que não param, as pessoas que vão vivendo sem questionar nada, sem pensar em nada. Você falou muito sobre isso aquele dia, de como é perceptível essa evolução das pessoas. Sim, isso para mim, assim, é super importante, assim, porque sempre fez parte da minha vida me olhar.
E isso só fez parte da minha vida pela minha história, assim, né? Então, eu sou de uma família grande, né? De pessoas mesmo. Então, a gente sempre foi em 7 dentro da nossa casa, né? Então, tipo, eu, meus irmãos e meu pai e minha mãe, e mais um monte de tio, um monte de tia, um monte de primo, tal. Então, sempre foi muita gente. Acho que daí é o meu gosto por festa, pessoas, né? Eu sempre cresci nisso. Mas, ao mesmo tempo, quando tem muita gente, você também tem esse outro lado, né? De você se enxergar nesse meio de tanta gente, né? Tipo, eu não sou esse monte de gente, eu sou quem eu sou. Então, acho que eu sempre tive sempre me olhei, assim, né? A minha mãe também, por ter daí tanta criança, tanta gente para cuidar, você não dá, tipo, uma atenção 100% o tempo todo, você faz o melhor que você pode, né? Então, também isso gera uma necessidade aí de autonomia e então, tipo, acho que desde pequena, assim, eu sempre tive que, peraí, preciso me olhar, preciso me cuidar, que eu tô, né, preciso, porque minha mãe tá lá cuidando dos outros, um monte de gente também, então, peraí, né, daqui a pouco ela vem, agora eu preciso me... Então, esse olhar sempre existiu. E aí, quando no início da adolescência, assim, no início não, no meio da adolescência, eu comecei a ler sobre psicologia, comecei a me interessar por isso, por autoconhecimento, e que eu nem sabia como chamava, o que era, nada. E eu tive um distúrbio alimentar. E eu só fui saber isso, que eu tive esse distúrbio alimentar, depois, quando eu fui fazer terapia, depois de alguns anos. Mas eu tinha muita dificuldade para comer, muita dificuldade. Então, eu sentava na mesa e eu não conseguia comer. E aí, por conta disso, eu falava, gente, eu preciso entender o que está acontecendo, né? Tô com fome, mas sento e não consigo comer, não tenho apetite, o que rola, né? E aí eu li um livro sobre terapia cognitiva, e era um livro para terapeutas, e eu acabei aplicando aquilo em mim, assim, do jeito que eu conseguia, né? Mas eu consegui, tipo, sair disso, assim, sem fazer a terapia em si. Mas depois eu fui buscar, peguei gosto por isso e falei, nossa, eu preciso de uma ajuda profissional, né? Tipo, eu preciso saber mais e tal. E aí, desde então, sempre fui muito adepta, assim, a fazer terapia, a buscar práticas que fazem a gente se olhar e se conhecer mais e evoluir. E aí eu acho que a grande diferença, né, assim, de pessoas que olham para isso e se aprofundam, porque acho que tem a questão do aprofundar, né, que a gente, assim, acho que a gente percebe essas coisas na vida. Eu só consegui me dar conta de que o meu corpo e a minha mente não estavam suportando meu modo de vida, porque eu tinha esse movimento de me olhar, né? Tipo, eu já tinha essa busca, já tinha tido experiência com terapia ou com algum qualquer coisa que seja, né? Se não, eu ia estar lá e ia pensar, não sei, porque eu tô triste, imagina, tô louca, porque eu tô aqui no melhor lugar do mundo, ganhando um bom dinheiro, com um monte de pessoas famosas, tô no auge do sucesso, né? Mas não era nada disso, né? Tipo, não, peraí, que incômodo é esse? Aí a gente passa por cima, a gente vai, toma uma bebida e passa por cima desse incômodo, né? E pronto. E então é isso, assim, eu acho que essa é a grande diferença, né? Tipo, de você se ouvir esse incômodo. Tem alguma coisa acontecendo, né? Tipo, e a gente sente isso, ou é no corpo, ou é, sei lá, né? Tipo, nosso corpo dá sinais, né? Ou a gente sonha com coisas, né? Tipo, sei lá, tipo, a gente tem sinais aí, né? De que tem alguma coisa que precisa ser ajustada. Mas quando a gente não se conhece, a gente não tem essa prática, esse exercício mesmo, né? Não, isso é mimimi. Ou, sabe o que você está precisando? Vai, né, desbaratinar um pouco. E às vezes não, né? Às vezes não é isso que você está precisando é parar e olhar para isso, encarar de frente, né? A autoobservação é um baita exercício, né? Você se olhar de fora.
Você, né, Sim. conseguir sair, se olhar e enxergar o que está acontecendo. E não importa que você não sabe o que está acontecendo, mas você sabe que tem alguma coisa errada. E aí você Tem vai alguma começar coisa. a procurar o que está de errado. E aí quando você fala que Uhum. você estava lá, e aí você fala, e não é nada disso, e o que é? Boa. Na sequência do Ia Nada Disso, né? Eu fiz uma mudança, tipo, drástica, assim. Eu parei com todas as coisas e aí foi esse update, né? Tipo, eu vou fazer diferente o que eu sempre fiz. Já que eu sempre fiz muito, eu vou fazer pouco, né? O que é pouco para mim era bastante já, mas já era pouco perto do que do que eu Normal, um pouco fazia. acima do normal para os outros É, pessoas, seres humanos normais. e aí eu falei, eu não vou fazer 1 milhão de coisas, não vou ficar com 1 milhão de abas abertas, eu vou me dar um tempo. E aí foi um ano que eu fiquei com 2 trabalhos distintos, diferentes, né? Um era no Senac já, dando aula, e o outro era em uma confecção, fazendo um trabalho na área comercial e de marketing. Então eu tinha essas 2 coisas, assim. Esse acho que foi o ano mais tranquilo da minha vida, assim, tipo, em termos de trabalho, de volume de trabalho e tal. Apesar de ser aquilo, apesar de ser bastante, pro meu modo era pouco. E como foi ir para o tranquilo? Foi bom, foi muito bom, foi muito bom. E isso foi uma surpresa para mim, né? Mas foi muito bom porque a minha vida se organizou assim. Foi muito interessante porque eu senti isso assim, uma organizada de vida, sabe, interna também, assim, eu senti uma assentada das coisas. Eu pude elaborar experiências que eu não tinha elaborado ainda, porque sempre na loucura, no fazer, tipo, eu não conseguia, né? Pude extravasar coisas que eu precisava extravasar e que não no trabalho, porque é isso, né? Tipo, também o trabalhar demais tá muito relacionado a algumas fugas, algumas coisas assim. Eu pude extravasar não no trabalho, pude extravasar em outros lugares, saindo, vivendo, conhecendo pessoas e foi muito bom, assim, me deu uma outra percepção de, olha, dá para ver assim também, né? Tipo, é um outro modo aí de vida, né? E de lá para cá eu fui desacelerando, assim, fui exercitando isso, né? Então, bom, se eu estava acostumada com muitos trabalhos, vou ter menos. Se eu estava acostumada a tomar decisão com muito sozinha, vou tomar decisões mais compartilhadas, vou compartilhar minhas decisões, vou ouvir pessoas, se eu estava e isso foram coisas que aconteceram, né? Se eu estava acostumada a arriscar muito, arriscar coisas financeiras, eu vou ser mais conservadora. Eu fui fazendo o oposto, assim, do que era o meu modo operandi, né? Para dar esse update aí mesmo no mindset, e foi muito bom, assim, eu me conectei com outras coisas que eu nunca tive tempo de me conectar, e que daí são coisas que estão na minha vida até hoje, que eu gosto muito, que eu percebi que eu, nesse turbilhão, não tinha muito espaço. Então é isso, assim, foi muito bom, foi muito positivo. Você falou uma coisa que me chamou bastante atenção, porque assim, na semana passada a gente entrevistou a Larissa Henrice, aqui. Então, acho que muita gente que está vendo essa já assistiu a da Lari, ou se não, depois de assistir essa, vai assistir a da Lari, que você também conhece, vocês fazem um trabalho juntas, inclusive ela fez o H da Voice, falei para ela fazer, no final também você vai contar o trabalho de vocês. Boa. Mas eu acho que eu percebi que tem uma coisa em comum na história de vocês duas, que é uma coisa que eu não tinha percebido, acho até por conhecer vocês há bastante tempo e ter atendido vocês em momentos diferentes, assim, em anos diferentes e trazendo situações diferentes. Mas tem uma coisa em comum na história de vocês, que as duas tiveram um momento de olhar e estar na situação considerada ideal, perceber que não era mais a situação ideal, que não era aquilo que queria, e resolver dar um tempo. Porque a Lari daí sai, né, da gerência que ela estava, vai viajar por 2 meses viram 10. Você fala que você vai para um ano onde nesse ano você só tem 2 trabalhos ao invés de 9, né?
E aí me vem uma questão assim, que de repente quem está ouvindo a gente, quem está acompanhando, pode pensar, puxa, então eu preciso parar tudo também, né? E muitas vezes a gente não pode parar tudo. A gente precisa trocar o pneu com o carro andando, né? E como faz para trocar o pneu com o carro andando? Mas você trouxe algumas coisas interessantes que foi, independente do fato de você ter deixado 9 para 2 trabalhos, você passou a procurar atitudes opostas ou diferentes, ou que talvez não necessariamente oposta simplesmente por ser oposta, mas que fizessem mais sentido, porque às vezes o oposto daquilo que a gente está fazendo não faz nenhum sentido, né? E é um terceiro caminho, é uma outra coisa para fazer. E isso é algo que dá para fazer. Isso é uma forma de trocar o pneu com o carro andando. Começar a pegar, né? Como você falou, se eu centralizava, agora eu vou delegar, né? Isso são coisas que dá para fazer sem uma mudança muito radical, porque vocês puderam fazer essa mudança, mas a grande maioria das pessoas precisa dar um update sem fazer uma mudança assim, né? Sim, sim. E eu acho também que, assim, acho muito bom isso que você falou, porque realmente essas mudanças não precisam ser tão drásticas, né? Podem ser detalhes, assim, no nosso dia a dia. Vou dar um exemplo também de uma coisa, né? A gente sempre, sei lá, vê coisas, assim, de como é difícil para muita gente dizer não. Né? Tipo, dizer não para alguma demanda, ou dizer não para alguma coisa, enfim. Principalmente para as mulheres. Isso é uma característica mais Sim, feminina do que masculina, pela maneira como a gente foi criada. Né? Sim. A gente ainda vem de uma cultura de ser criada para servir, para agradar, para atender, que vem sendo quebrada, graças a Deus, mas o público feminino sente muito mais isso que o masculino ainda. Sim. E esse é um ponto que, assim, prestar atenção nas coisas que você está dizendo sim, porque às vezes não é a palavra sim, né? É tudo bem. Então você vai, tá. Ou então, às vezes você mesmo se coloca, né, numa situação assim, não, deixa que eu faço então, né? Deixa que eu vou. Só esse colocar atenção para esses momentos, né? Tipo, momentos que você pode ficar em silêncio. Você não precisa se colocar para resolver alguma coisa ou para ser a pessoa que vai ajudar, tá? Ou você não precisa falar tudo bem, sabe? Você não precisa. Eu acho que isso já é um ponto assim que chama super atenção para uma mudança de comportamento. E aí já é um ponto também de perceber como você pode dar esse update, né? De mudança com uma coisa simples. Você está colocando sua atenção nos momentos em que você poderia dizer não ou só ficar em silêncio e você está dizendo sim, você está dizendo tá bom, você está entrando nesse negócio, né? Então, eu acho que tem coisas muito simples mesmo que podem ser feitas no dia a dia, né? Tipo, trazendo essa atenção para o comportamento, como é que você se comporta. É o que a gente estava falando de autoconhecimento, né? Se conhecer mais. Se você se conhece, você consegue também colocar essas mudanças no seu próprio dia a dia, sem fazer uma mudança disso, de viajar 10 países, ou, né? Ou, tipo, deixar os empregos todos e fazer outra coisa. Que ano que foi que você... Foi de 2013 para 2014. Aí foi em 2014. Tempo já. Tem tempo. E quem era a Nath antes e quem é a Nath agora? Eu acho que é a mesma pessoa, assim. Acho que é a mesma pessoa, sabe? Só com outras experiências, mais madura, assim. Sinto muito isso, tipo, mais madura. Eu voltei a trabalhar com uma pessoa que trabalhou comigo de uma época da TV e que eu fui chefe dele na TV. Eu era super nova, eu tinha 25 anos, acho. Faz 10 anos isso. E agora eu sou chefe dele de novo, num outro contexto, outra empresa e tal. E aí a gente estava conversando e eu falei isso, né? Eu falei assim, bom, você já me conhece e tal, eu continuo a mesma pessoa, eu só tô mais madura. Né? Tipo, isso eu acho que é isso, assim, acho que continua, Nath, faz parte de mim, essas experiências todas fazem parte de mim, assim, né?
é isso. Tenho skills que eu adquiri nesse período e que eu utilizo quando eu preciso, né? Mas tô mais madura. É legal ouvir isso. Você sabe que a minha sensação comigo, ela é um pouco diferente. Eu tenho a sensação que eu já vivi tantas vidas nessa vida, sabe? Que eu já mudei tantas vezes, que eu já fiz tantas coisas, que eu já me transformei tanto, que às vezes eu olho e falo, nossa, é mesmo, né? Tinha uma época que eu era assim, tinha uma época que eu fazia isso. Ou, né, eu tenho amigas de infância, eu tenho 2 amigas que até nós nos chamamos de irmãs, que a gente é amiga desde 4 anos de idade, a gente está com 45. Ai, que E delícia. é muito bom. E às vezes elas se referem a alguma coisa e falam, é mesmo, era assim. Ou pessoas que estão há muito tempo sem ver, como você falou, 10 anos depois, né? Precisa dar esse update também, porque ele também mudou. Você mudou, ele também mudou. Sim, sim. Mas às vezes eu fico com essa sensação, assim, parece que eu já reencarnei nessa mesma vida, umas 10 vezes diferentes. E às vezes eu até fico em dúvida se eu sou a mesma pessoa. Gostoso ouvir que você sabe que você é a mesma pessoa. Então. E gostoso ouvir assim, a voz do Dani aí no fundo. Depois de você contar essa história que você não queria ter filho, um dia você virou e falou, eu quero. E eu amo ser mãe. Nossa, eu sou super das mães. Ai, podemos só falar disso? Eu vou falar só disso, acho o máximo, sabe assim? Uma coisa que eu nunca imaginei, mas que eu vejo como aprendizado mesmo, assim, como um amadurecimento, assim. Eu acredito muito na experiência da vida como uma história, né? Tipo, que tem vários capítulos, né? Tipo, podem ser capítulos com começo, meio e fim, mas faz parte de uma mesma história, assim. Sim. Eu acho isso muito maravilhoso, muito rico, assim. É um caminho único. Eu gosto muito, apesar de ter vivido com essa experiência que eu contei de trabalho, desenvolvi uma alergia, sabe? Que hoje quando eu fico mais estressada, pipoca, porque foi uma experiência ruim, mas que também eu aprendi muito e faz parte, assim, da minha vida, eu aceito, sabe, assim, como experiência. Então, eu acho que quando eu digo isso, que eu sou a mesma pessoa, que é porque eu gosto da Nath pequenininha, maluquinha, também fazendo um monte de coisa. Eu acho que sabe, assim, gosto da Nath adolescente, gosto da Nath meio tímida, aí gosto da Nath falante, tipo, acho que é bem uma construção mesmo, sabe? Então, tipo, a história toda é legal, é super bacana, sabe? Mas tem fases, né? Tipo, acho que é muito isso. Eu fiz uma coisa em 2018 que foi muito bacana, assim, com um grupo de amigos que também são amigos de anos, assim, a gente trouxe uma pessoa para o Brasil, que foi a vinda lá do Robbie Bell, para fazer uma fala sobre mudança de mindset e de pensamento. O cara era um pastor de uma igreja, mas ele fala sobre arte, cultura e comportamento humano, tipo, completamente diferente, né, do que a gente está acostumado a ouvir, assim, de um pastor. E tem uma foto, aí uma amiga minha, que é uma amiga minha de infância, assim, na verdade adolescentezinha, ela tirou uma foto minha sentada assim do lado desse cara e com a minha cara, gente, foi muito engraçado. Quando eu vi a foto, que é esse olhar de fora, né? Eu pensei, nossa, como tipo, a minha menina de 15 anos está orgulhosa que eu fiz isso. Porque na época que eu tinha 15 anos, eu estava fazendo outras coisas, também nesse contexto até num contexto de religiosidade, que hoje eu não concordo, né? Tipo, que eu penso, puxa, mas já fiz isso, né? Tipo, parece outra vida, é isso. Tipo, mas eu já fiz isso. Mas, olha lá, amadureci e aqui, ó, arrasei, fiz outra coisa, sabe? Assim, tipo... Então, eu acho que é muito esse olhar, assim, tipo, as coisas vão evoluindo, sabe? Continuo sendo uma pessoa de fé, que gosta de olhar pro universo e tal, mas isso tudo vai transcendendo, assim, você vai amadurecendo. Eu falo amadurecer, não sei se é essa palavra, sabe? Acho que sim, acho que é. E tem alguém que tá querendo aparecer aqui, ele adora, gente, esse é o Bento. Ai, eu amo os gatos, gente, eu acho tão engraçado. Os gatinhos estão muito aparecendo, né? Nas lives. Acho fofo. Eles aí adoram. Bibelô, ó. Vira cenografia. Acho ama interagir, olha lá. Ama interagir. E eu acho ótimo que eles super sabem onde se posicionar, sabe? Fica perfeito na tela. Eles têm uma noção que é maravilhosa. Impressionante. Muito bom.
Bom, gente, a Nath tem um podcast, tem uma agência, tem um podcast que é muito bacana. A Lari contou um pouquinho, conta aí também, faz seu H, chama o pessoal para te assistir, para Boa, ouvir. vamos fazer. Bom, tenho a Voice, né, que é a Voice 176, que é uma agência de produção de experiência, e aí sempre me perguntam, mas o que é isso, né? Unindo todas essas minhas experiências, né, em várias áreas, então é uma agência que trabalha por projeto. Então, se você tem um projeto de um evento, pode ser um evento. Se você tem um projeto de desenho de conteúdo, pode ser um desenho de conteúdo. Se tem um projeto de treinamento, pode ser um projeto de treinamento. Então, é muito nesse caminho, assim, de trabalhar por projeto, mas sempre dentro de áreas criativas, né? Tipo, a área de moda, audiovisual e arte. São as três grandes áreas, assim, de trabalho. E aí a gente tem um podcast que a gente fala sobre isso, né? Que aí é um projeto meu junto com a Lari. E que a gente ama fazer e que a gente fala às vezes de moda, às vezes de audiovisual, às vezes de economia e como isso tem um impacto em como a gente pensa e no nosso dia a dia. Então a gente sempre traz para as nossas áreas, né? Mas a gente fala muito de quebra de paradigma. A gente tem o Meditar Moda, não sei se a Lari falou. Não chegou a falar. Ela falou do Lari Trends, Meditar Moda não. Bom. O Meditar Moda é uma proposta que a gente tem para dentro da área de moda, para profissionais de moda, que é para dar essa pausa, né? Tipo, essa pausa que a Larissa deu de 10 meses e que eu dei mudando esse negócio, é assim... como é que a gente pode inserir, né, 5 minutos, 10 minutos no nosso dia, um momento de pausa dentro desse trabalho que a gente sabe que é tão loucura, que você interage com um monte de gente, que está sempre no atraso, né, sempre atrasado, a coleção está sempre atrasada, o filho está sempre atrasado, tudo sempre atrasado, está sempre correndo. E aí a gente propõe calma, vamos respirar por 5 minutos, vamos meditar, e aí a gente tem essa proposta de inserir a meditação nessa rotina. E aí ele acontece periodicamente ou sob uma demanda, né, de alguma empresa, algum grupo. Então, quem quiser, chama a gente para fazer. A gente faz um bate-papo bem gostoso e uma meditação, é super bom. E aí, dentro da Voz tem o Lari Trends, que é a coluna da Lari, que ela faz os vídeos quinzenais falando de sinais, né, que ela observa de tendências. Tem o Resenha 365, que eu faço bimestralmente, são vídeos de indicações de livros, com esse viés também, ou da moda, ou de neurociência, tem bastante de neurociência nos últimos tempos, de tendência também, dentro desse escopo aí. E é isso. Muito bom, muito bom. Obrigada. Bom ter você aqui. Obrigada a você, muito bom. A gente tem esses pontos em comum, que a gente faz coisas que os outros não entendem, sempre perguntam e a gente tem dificuldade de explicar. Sim. Eu tenho isso também, né? A pessoa, meu amigo há um ano, fala, tá, mas o que você faz que eu ainda não entendi? É por aí. Fala, ai meu Deus, tem que explicar. Tá ficando cada vez mais difícil, mas é porque a gente é muito profissional do futuro, né? Hoje eu me sinto mais à vontade, porque não é... Porque antes era muito difícil, agora acho que as pessoas entendem mais, assim. Entendem. Que você faz um monte de coisa, tá bom. A melhor definição que tem do meu trabalho é de um cliente meu, muito querido, que ele fala que é assim, que a cabeça dele é uma Coca-Cola e eu pego um Mentos e jogo dentro da cabeça dele. Ele fala que esse é o meu trabalho. Fala isso! Boa. É isso que eu faço. Mesmo. É mesmo, é isso que você faz. Nossa, dá é total isso que você faz. Né? Dá um... Melhor Nossa, não era isso mesmo? Melhor definição que eu já vi. Muito bom. Muito bom. Muito Obrigada, bom. adorei. Obrigada a você. Estaremos juntos mais vezes. Vamos, faremos. Valeu. Até a próxima, humanos. Até a próxima.